Boa noite, meus irmãos. Estamos dando sequência às palestras virtuais do Educandário Espírita Joana d'Arc. Esse mês é um mês especial, que é o aniversário de 75 anos dessa querida e tradicional instituição. Falaremos hoje sobre o Centro Espírita. Um tema grande, mas que nós não queremos nem podemos esgotar o assunto. Mas daremos uma ideia do que é um Centro Espírita. Vamos começar pela definição. O Centro Espírita é o local onde os espíritas se reúnem para trabalhos e estudos doutrinários. É uma escola de formação espiritual e moral. O Centro Espírita é a universidade da alma. Vamos dar uma ideia da etimologia, ou seja, a origem dessa palavra. Universidade, do latim universitas, termo que dá a ideia de um centro voltado para a pluralidade de objetivos. Alma, princípio independente da matéria, que dirige o corpo. Então, Universidade da Alma está dado a sua etimologia, a origem dessa palavra. Vamos a uma parte importante do Centro Espírita, a sua estrutura. A estrutura física. No âmbito físico, convém prover as condições de higiene satisfatórias, vasta ventilação e fácil fluxo de pessoas. Ou seja, o ambiente físico, ventiladores, bancos, cadeiras, luz, água, toda a parte física, banheiros, toda a parte física para dar um certo conforto e bem-estar aos frequentadores e aos trabalhadores. Legal, a parte legal, deve-se prezar pelo cumprimento da lei humana no que diz respeito à formação de uma sociedade civil, mantendo-se em dia livros contábeis e atas de reunião. A parte espiritual, motivar as pessoas para o perfeito equilíbrio no campo das emoções e na mudança de comportamento. Vamos ao trabalho em grupo, né? Que é importante o trabalho em grupo, uma ideia de formação de trabalho em grupo. Relacionamentos, convivência e relacionamentos com os contrários. Aprender a trabalhar em grupo. Responsabilidade. Numa casa espírita onde o trabalho é voluntário, a responsabilidade deve ser observada com muita seriedade. Agora vamos às perguntas assim para ficar para reflexão, né? Que tipo de influência estamos gerando naqueles que nos rodeiam? Somos mensageiros fiéis da doutrina espírita ou estamos transmitindo pseudos conhecimentos? Estamos clareando ou confundindo ainda mais as mentes dos frequentadores? São perguntas para a gente ficar já pensando, já tentando maturar sobre elas. A cooperação é muito diferente da competição da sociedade moderna. O espiritismo tem outro tipo de concepção, que é da cooperação. Nela, na competição, somente os mais fortes têm oportunidades. Na lei de cooperação, todos têm oportunidades. Ela pede que saibamos nos doar em favor dos demais. O consolador não consola sem esforço. Não há salvação sem trabalho. É um trabalho árduo que nos faz chegar às causas profundas do nosso sentimento. Agindo em função do bem, teremos como recompensa a extensão do bem. Se agirmos em função do mal, receberemos mais dor e sofrimento. Atividades do Centro Espírita. No primeiro momento, o Centro Espírita
tem sido para a maioria, boa parte das pessoas, um hospital para tratamento dos males do corpo e da alma. Os recursos mobilizados nesse hospital envolvem passes magnéticos, entrevistas fraternas, trabalhos de vibração. Considere-se, entretanto, que esses recursos são de superfície, cuidam de efeitos envolvendo a visão que as pessoas têm da vida e sua maneira de viver. Para que tenha um efeito duradouro, é preciso que os interessados tenham um segundo estágio. O segundo estágio seria a escola, onde frequentarão cursos de espiritismo para uma visão objetiva dos porquês da existência, sobretudo das origens dos seus problemas de saúde. A doença é sempre um espelho da alma, mostrando-nos que algo não vai bem em nossas concepções de vida, em nossa maneira de viver. O aprendizado espírita faculta-nos esse entendimento. O terceiro estágio, antes de entrar no terceiro estágio, a parte educativa é interessante, é importante para você saber os porquês, entender por que está ali, entender por que sofre, entender a razão das causas anteriores e atuais das aflições. É a parte muito importante. É a essência do espiritismo, é a educação. O terceiro estágio, o centro espírita é uma abençoada oficina de trabalho, onde, pelo empenho de servir, neutralizamos o grande mal da nossa personalidade, o egoísmo. É a partir do comportamento voltado unicamente para os interesses pessoais que resvalamos para a inconsequência, a desonestidade, o vício e a agressividade e tudo mais que nos compromete. Agora a segunda parte, o segundo áudio, será sobre o voluntariado, o trabalho voluntário. Vamos à definição do que é, ou seja, o voluntariado, o trabalho voluntário. Segundo a definição da Organização das Nações Unidas, ONU, o trabalho voluntário é o jovem ou adulto que, devido a seu interesse pessoal e a seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou em outros campos. O voluntário é agente de transformação que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia do seu impulso solidário, atendendo tanto à necessidade do próximo ou aos imperativos de uma causa, como nas próprias motivações pessoais, sejam elas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou emocional. Vamos agora aos equívocos e barganhas do trabalho voluntário. Queremos nos reportar agora ao trabalho por um ideal superior, voltado para o bem comum. E o estudo e a divulgação do espiritismo é um ideal, um verdadeiro ideal superior. Não tanto pelo conteúdo filosófico, mas notadamente pelo fato de as atividades chamadas doutrinárias não serem remuneradas. O médium não cobra o passe ou a mensagem que psicográfica.
Se não há remuneração, qual então a compensação? Qual o pagamento? Qual a recompensa? Aí vem os equívocos, essas barganhas que as pessoas, algumas pessoas, né, fazem aos que trabalham visando um lugarzinho lá no nosso lar ou em alguma comunidade de espíritos. Imaginam que estão acumulando créditos, promovendo um empréstimo de bônus hora em seu íntimo, numa barganha mesquinha com a espiritualidade. Esquecem-se daquela milenar máxima de Jesus de Nazaré: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Alguns trabalham por benefício pessoal, visando um lugar melhor, o lugar da espiritualidade, como se fosse uma barganha mesmo eu troco meu trabalho por um local melhor quando eu desencarnar. Essa é a primeira parte, primeira barganha. A segunda: quanto não doaram horas e horas do seu tempo, do seu lazer, a fim de garantir um lugar ao só, bem ao lado dos seus guias espirituais, ou ao lado direito de Deus, de preferência bem pertinho do Cristo. Veja bem, ao lado direito de Deus, de preferência bem pertinho do Cristo. Trabalham, imaginando que estarão se garantindo quando houver a separação entre os bodes e as ovelhas, entre o joio e o trigo. Também trabalham por interesse, barganha para ficar perto de Deus e do Cristo. Outro tipo de barganha. Outro tipo de barganha agora: aos que trabalham movidos pela vaidade, pelo exercício do poder, pela extrema necessidade de se sentirem exaltados, querem sentir o seu ego cheio de graça e de esplendor. Outros, sem o saber, visam o preenchimento de um vazio indefinível. Não suportam a si mesmos, não possuem vida interior, querem se sentir preenchidos ao ponto de se tornarem viciados pelo trabalho, deixando de lado a família, os filhos, a esposa, os amigos, ou seja, aqueles que querem fugir de si próprio. Entram dentro de um centro espírita para fazer trabalho e fugir de todo o processo, família, amigo, esposa, amigo. Então esse é outro tipo de barganha. Outros se dedicam a determinado trabalho por estarem momentaneamente com problemas econômicos, afetivos, existenciais. Na medida que se reciclam, se reestruturam, deixam de lado o trabalho ou desaparecem talvez para nunca mais voltar. São aqueles que entram para resolver seus problemas pessoais. Quando resolvem, vão embora. Não tem interesse em trabalhar. Interesse é só resolver seus problemas pessoais. Tem muita gente assim, infelizmente. Não podemos esquecer também o interesse mercantil que invade diversas mentes. Lucram com a boa vontade, desviam verbas e recursos adquiridos com muito esforço pelo voluntariado de determinada instituição através de atividades beneficentes. São verdadeiros abutres, sanguessugas que se aproveitam da boa vontade alheia. Infelizmente, ainda existe esse tipo de barganha e esse tipo de pessoas que utilizam a doutrina espírita, o centro espírita, das construções, das reformas, desviam verbas, desviam materiais, desviam recursos para si próprios. Infelizmente existe. Alguns centros, algumas pessoas, alguns centros, eu até conheci, não vou citar nome de centro nem nome de pessoas, conheci centros que algumas pessoas fizeram isso. Foram descobertas e foi
E foi um maior problema, né? Que não conseguiram iludir as pessoas. Nem iludiram as pessoas, nem iludiram ao Criador. Então, esse é um grande problema, um problema muito sério de desvio de verbas, que infelizmente existe em todos os segmentos sociais da sociedade. Vários são os motivos que levam as pessoas a se dedicarem ao espiritismo. Difícil mesmo e fácil ao mesmo tempo é o exercício de atividades doutrinárias sem visar uma contrapartida material. Isso exige desprendimento, uma equilibrada combinação entre a razão e o sentimento. A sinceridade, o altruísmo, quando associados a uma visão equilibrada de si mesmo e do mundo, produz um indivíduo idealista. É disso que o espiritismo precisa, de pessoas idealistas em todos os seus níveis de atuação. Todavia, por trás de tudo isso, há um componente imprescindível. Esse é imprescindível mesmo. Sem ele, não tem trabalho. Não tem trabalho espírita, não tem trabalho de forma alguma, mas principalmente no âmbito espírita, que é a paixão. Sem paixão, não há trabalho. Não existe ideal. O que há é indolência, mesquinharia, futilidade. A paixão move montanhas, é realizadora, construtiva, empreendedora. É ela que nos move, é a paixão que nos move pelo trabalho, pela vontade de fazer as coisas. À medida em que compreendemos e praticamos o espiritismo, ele nos toca o coração, inebria nossas emoções, faz vibrar nossas energias interiores. Abre-se, portanto, uma fenda em nossa alma, abrindo-nos a mente para formas mais arrojadas de percepção. Na medida em que a intuição e as emoções se juntam a formulações racionais, com um projeto existencial, público e cultural fundamentado no humanismo, no bem comum, o que temos é o idealismo espírita, forjado no cadinho kardeciano. É um caminho que não tem mais volta. A paixão pelos trabalhos espíritas, pela vontade de ajudar, é que nos move. Quando a gente vai para o educandário do espírita do Joana d'Arc, por exemplo, estamos escalados para palestras, para direção, para algum trabalho de programação doutrinária, visitas, que nos move mesmo é o sentimento da paixão, é a vontade de fazer, é a vontade de doar energias positivas, energias de bom estado, para que o trabalho seja bem feito. É necessário a técnica, o agendamento, a capacidade, o conhecimento. Tudo bem, tudo isso é necessário. Mas se não tiver paixão, não tiver vontade, não tiver amor, o trabalho não sai bem feito. Por exemplo, quando eu vou para o Joana d'Arc, para mim é uma grande alegria, é uma grande festa. Posso estar lá na direção, posso estar assistindo a palestra, posso estar na prece, posso estar em qualquer local, e mesmo sem estar trabalhando. Estou ali feliz, estou ali não escalado compulsoriamente, mas estou feliz, estou apaixonado pelo trabalho, apaixonado pelo conhecimento, pela vontade de conhecer, vontade de aprender, vontade de ajudar, vontade de servir. Essa é a compreensão do servir, a compreensão da paixão, a compreensão do ajudar. Não a mecanização, não qualquer tipo de barganha que eu vou ali que eu quero alguma coisa para mim. Não é por aí.
é necessária conscientização da frequência do trabalho do trabalhador dentro de um centro espírita ou de outro trabalho qualquer. Então, a paixão é que nos move nos nossos trabalhos, voluntários ou não. Agora, para a última parte do nosso trabalho, é o plano de ação para ampliar o número de trabalhadores voluntários. É muito comum os dirigentes dos centros espíritas reclamarem do pequeno número de verdadeiros trabalhadores, aqueles que arregaçam as mangas e labutam arduamente e prazerosamente em favor do próximo. Costumam os dirigentes dizer, e até com razão, que são sempre os mesmos que trabalham e em número sempre menor que a necessidade pede. É necessário um trabalho sistemático e organizado para aumentar o número de trabalhadores. Os procedimentos a seguir ajudarão o aumento nesse número. Primeiro, vá depressa em relação à mudança comportamental, a sua mudança comportamental. Na sua condição de dirigente, procure adaptar-se rapidamente a esse mundo de mudanças. Se sua atuação como dirigente está boa, não se contente, ela precisa ser excelente, não apenas ser boa, ou seja, reciclar sempre, estudar, trabalhar, ver as questões administrativas, questões emocionais, questões psicológicas, está sempre se reciclando, está sempre aprendendo. E sempre rápido, sempre você vá depressa, rápido, para aprender, para melhorar, para ser sempre produtivo e sempre um bom dirigente. Essa é a primeira condição. A segunda, vá devagar com relação à mudança comportamental dos outros. De se construir uma relação de confiança com o trabalhador voluntário. Esperar que a mudança do seu pessoal possa ocorrer de uma hora para outra é a receita certa para frustrar-se. A pessoa muda quando tiver vontade. É preciso motivar o trabalhador através do perfil da sua motivação. Aí você tem os tipos de pessoas em relação à motivação. É interessante a gente aprender isso, a gente ver isso. Os tipos de pessoas em relação à motivação de cada um. Por exemplo, o primeiro, pessoa que se automotiva. Ela não precisa de estímulo exterior. Ela mesmo se motiva, ela mesmo tem iniciativa, ela mesmo faz. Ela mesmo está no centro, sem precisar de motivação ou estímulo exterior. É um tipo muito raro de pessoa, mas existe sim, são aqueles abnegados automotivadores. O segundo tipo, o mais comum, é aquela pessoa que precisa de estímulo exterior ou para se automotivar. Ela precisa receber a influência positiva do ambiente do trabalho, ou seja, ser elogiada pelos seus acertos e sentir-se sempre valorizada. Este é um grupo mais numeroso, mais comum das pessoas. A gente vê muito no centro espírita, pessoas que ficam tristes, esperam que as pessoas sejam perfeitas, há brigas internas entre um e outro. A gente tem que estar sempre motivando, sempre fazendo a pessoa ser valorizada, não passando para a vaidade de ninguém, mas motivando, deixando sempre a pessoa valorizada e dizendo que o trabalho está correto, o trabalho está bem feito, o trabalho está com muito afinco. Esse é o segundo tipo. Terceiro,
é aquela pessoa que anda devagar, quase parando, ou parando mesmo. É aquela pessoa que nenhuma técnica de estímulo funciona. E esse tipo de pessoa é bem raro, porque existe o falso anda devagar, que é aquele que não se motivou mais, que está escondido dentro de si próprio, está precisando de um estímulo. Ele está mais no grupo daquelas pessoas que precisam de estímulo do que aqueles que estão sem querer fazer nada. Então, é necessário ver quem são essas pessoas, se elas realmente não querem fazer, que existem as pessoas que não querem fazer, que não adianta você estimular, mas tem aqueles que estão escondidos, estão dentro do seu casulo, que precisam ser estimulados para voltar a trabalhar. Então são esses três tipos de motivação. Vamos ao terceiro procedimento: criar um projeto para essas mudanças. O quarto procedimento: estabelecer etapas e prazos para suas metas. O quinto procedimento: crie oportunidades de trabalho voluntário, respeitando a vontade do trabalhador. Ou seja, se você coloca um voluntário para trabalhar com idosos, mas ele prefere trabalhar com crianças, ele vai por obrigação, ele vai porque tem de ir, ele vai mecanicamente, mas ele não vai produzir tanto quanto ele tivesse com as crianças, com amor, com paixão, com carinho. Então é necessário valorizar a vontade do trabalhador, que é essencial, essa valorização. Vamos agora para as atividades do centro espírita. Há que se levar em consideração o espaço físico e a quantidade de pessoas preparadas em um centro espírita, para que todas as atividades possam ser colocadas na prática. Pois caso o grupo espírita criado não dispõe de trabalhadores suficientes ou preparados para os serviços citados, melhor optar por praticar apenas os que tenham condições. Posteriormente, com a organização e planejamento, poderão ampliar as atividades para melhor atuar ao público frequentador. As atividades básicas do centro espírita são bastante grandes. A recepção, a consulta, a recepção é bem interessante, que tem que ser uma pessoa. A recepção é muito importante, porque tira a pessoa que está na casa, chega a primeira pessoa que ela vê é o recepcionista. Tira as dúvidas de quem vem pela primeira vez, os horários, os trabalhos da casa, todas as dúvidas. É uma área muito importante, né? Tem as consultas, né? A desobsessão, os passes, o estudo doutrinário, que é muito importante, você estabelecer um dia ou mais dias para o estudo, que a gente compreender melhor, não só a doutrina, mas compreender melhor a vida. A assistência social, não adianta você ter tanto estudo, tanta técnica, se você não tem uma interação com as pessoas, um trabalho como a feirinha, um trabalho como a visita, para interagir com as pessoas, com a comunidade. Então, é importante, é essencial, além do estudo, além dos trabalhos de leitura, além dos trabalhos intelectuais, um trabalho prático, como um trabalho de assistência social. A evangelização infantil e mocidade é essencial. A evangelização infantil, formação de personalidade de crianças, através do meio espírita, através de estudo de teatro, música, poesia. O próprio teatro, quando você coloca uma peça com personagens assim bem humanos, personagens gentis, personagens com muita bondade, com carinho,
a criança, ela espelha aquele personagem e vai querer imitá-lo, porque ela está formando a sua personalidade. Então é muito importante o trabalho da evangelização infantil, no sentido da arte. A arte e a evangelização infantil. A própria música também, uma bonita letra, com uma boa música, também espelha a personalidade da criança. E a mocidade é o futuro do centro espírita, porque estão jovens que estão adentrando ao centro espírita, para que haja trabalho, haja continuação dos trabalhos, né, do centro espírita. A divulgação doutrinária é muito importante, divulgação através de livros, através de mídia, através de uma biblioteca, enfim, a divulgação de todo o trabalho espírita é importante. Então, meus amigos, concluímos aqui esse trabalho. Não concluímos, porque o centro espírita é um tema muito longo, né? E precisaríamos de muito mais tempo para continuar falando sobre as nuances e as características de um centro espírita e a importância de um centro espírita, né? Que se as pessoas valorizassem o centro espírita, o mundo seria outro, teria outras performances, outras nuances, já dizia o filósofo José Herculano Pires. Então, para concluir nosso trabalho, né? Já falamos muito em técnica, falamos muito em centro espírita, falamos muito em solidariedade, em capacidade, em paixão. Então vamos concluir com uma poesia de Cecília Meirelles, né? A poetisa Cecília Meirelles. Essa poesia chama-se Murmúrio. Traze-me um pouco de sombras serenas que as nuvens transportam por cima do dia. Um pouco de sombra apenas, vê que nem te peço alegria. Traze-me um pouco de alvura dos luares que a noite sustenta no seu coração. Alvura apenas dos ares. Vê que nem te peço ilusão. Traze-me um pouco da tua lembrança, aroma perdido, saudade da flor. Vê que nem te digo esperança. Vê que nem sequer sonho amor. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Que estamos aqui à disposição para as indagações, comentários e perguntas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com cada um de nós agora e sempre.